Olá, hoje vamos falar sobre o livro Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1942 e uma curiosidade acerca dessa publicação é que, embora Agatha Christie seja inglesa, o livro foi publicado primeiramente nos Estados Unidos e só depois na Inglaterra. É um livro curto, tem 199 páginas nesta edição que eu tenho, que é uma edição bem antiga, com as páginas bem amareladas e bem gostosas de ler. Acredito que seja um pouco difícil de encontrá-la hoje, mas de todo modo deixarei o link de outras edições para vocês ali no primeiro comentário fixado. Tudo se inicia em uma manhã comum para o casal Benter, a não ser pelo fato de que a empregada doméstica os acorda dizendo que encontrou um corpo na biblioteca da casa. De início, o casal Benter acha que foi um sonho, fica ali na dúvida se aquilo ocorreu, mas então eles levantam para conferir e veem que de fato a moça estava falando a verdade. E para sua surpresa, o corpo era de uma pessoa absolutamente desconhecida, eles nunca haviam visto aquela mulher antes. Era uma mulher bastante jovem e que estava vestida de uma maneira muito peculiar, então tudo ali parecia muito estranho. Porque um corpo na biblioteca? Quem levou esse corpo lá? Por quê? Ainda mais tratando de alguém que eles nunca haviam visto. O coronel Benter decide chamar a polícia urgentemente para investigar o crime, é claro, mas a senhora Benter toma uma decisão um pouco diferente. Ela convida uma amiga para auxiliá-la a investigar o caso. E essa amiga é ninguém mais, ninguém menos que Miss Marple. Quem já leu histórias de Agatha Christie, já é mais familiarizado com a obra da autora, certamente já ouviu falar dessa figura. Miss Marple é uma senhorinha muito inteligente. Ela é uma detetive amadora, isso porque ela não trabalha na polícia, esse não é o trabalho oficial dela. No entanto, ela consegue ser muito mais eficaz que muitos profissionais. E é engraçado que muitas pessoas, quando a veem, não lhe dão muita credibilidade, porque ela parece uma senhorinha muito fraca, mas as aparências podem enganar. E ela geralmente surpreende bastante essa galera. A Miss Marple tem um jeito muito particular de investigar os casos, isso porque ela mora em uma pequena aldeia chamada St. Mary Mead. E nessa aldeia, ela conhece muito bem todas as pessoas, as características delas e, consequentemente, aquilo que elas são propícias a fazer. Então, diante disso, ela meio que separa as pessoas em grupos mentalmente e é capaz de analisar as pessoas desse mundo externo a St. Mary Mead a partir das análises que ela fez das pessoas de St. Mary Mead, porque ela relaciona as pessoas que ela conheceu agora com as pessoas que ela já conhece no seu pequeno vilarejo. E diga-se de passagem, acaba sendo um método bastante eficaz, porque pelo menos todos os livros que eu já li da Agatha Christie em que ela aparece, e que foram vários, o mistério sempre foi solucionado por Miss Marple. Bom, assim que a polícia é chamada, eles vão investigar o caso e acabam descobrindo que, na verdade, duas adolescentes estavam desaparecidas. Uma era Pamela Reeves e outra era a Ruby Keene. Então, os dois assassinatos dessas jovens vão sendo investigados e nós vamos acompanhando as suas conexões. Nós temos aqui dois principais cenários. Um é a casa da família Benter e outro é um hotel. Porque uma das moças assassinadas, a moça que foi encontrada ali na biblioteca, trabalhava nesse hotel como dançarina. Então, é claro, vão investigar as pessoas nesse hotel. E nesse hotel temos como pessoas de interesse, digamos assim, o par dessa moça que dançava com ela, uma parente distante dela que foi quem lhe arrumou o emprego e também um senhor muito rico que, de certa forma, pretendia adotar a moça. Esse senhor que pretendia adotar a Ruby teve uma tragédia muito grande na sua vida. Em um acidente, ele acabou perdendo seu filho, sua filha, sua esposa e ficando com uma deficiência física que o impedia de andar. Então a sua família atualmente era composta apenas pela nora, que era casada com esse filho que morreu no acidente, pelo filho dessa nora, que era uma criança que não era neto dele, porque fazia parte do primeiro casamento dela, e pelo seu genro, que era casado com essa filha que morreu no acidente. Então é claro que esses familiares dele, que não são familiares de sangue, eram ali grandes suspeitos do crime, porque
caso ele adotasse a moça, grande parte da fortuna dele iria para ela e não para eles. E outros suspeitos vão surgindo também, como um possível caso amoroso e afins. Já o crime cometido contra Pamela foi um pouco diferente, um pouco mais violento, porque ela foi assassinada e o seu corpo foi queimado. Esse crime acaba ficando ali em um segundo plano, mas está sendo investigado ali concomitantemente. E é bem interessante que esse livro tem várias referências, eu fiz muitas anotações aqui conforme vocês podem ver. Por exemplo, logo no início da história, na página 11, quando a senhora Bantry recebe a notícia ali de que há um corpo na sua biblioteca, o seu marido faz referência que ela deveria estar sonhando, porque ela tinha lido um conto policial e nesse conto policial havia um corpo na biblioteca. O nome do conto é A Pista do Palito de Fósforo Quebrado. E também há outra referência bem interessante, que o Peter, que é essa criança, que é filha da nora desse ricaço ali do hotel, assim que começaram a investigar o caso, ele se interessa bastante e ele vai conversar com os investigadores, dizer que ele gosta muito de histórias de detetive e que ele já leu várias histórias da Agatha Christie. Não só dela, a autora deste livro, como também de Dorothy Sayers, de John Dixon e de H.C. Bailey. E também há outras duas referências. Em determinado momento, um inspetor é chamado de o 007 da polícia local, claramente uma referência ao personagem, que também é um agente. E também, lá para o fim do livro, há outra referência em que um personagem menciona o Watson, amigo de Sherlock Holmes. Inclusive, esse livro ele conta com um prefácio escrito pela própria Agatha Christie, no qual ela diz que o corpo na biblioteca é um dos chavões da literatura policial. Ela diz que alguns temas pertencem a determinado tipo de ficção e esse pertence à literatura policial. Então ela vai pegar esse clichê, ela mesma afirmando que é um clichê, e ainda por cima vai trazer várias menções ali a outros autores, personagens e tudo mais. Gostei bastante dessa forma como ela trabalha com isso. Outra personagem que eu gosto muito e que não aparece aqui nesse livro, mas é bem famosa e aparece em vários outros livros da Agatha Christie, é a Ariadne Oliver. E em um outro livro de Agatha Christie, em que a Ariadne Oliver aparece, uma personagem se refere a ela como a escritora do livro Um Corpo na Biblioteca, lembrando que a Ariadne Oliver era uma escritora de romances policiais e que lembra muito a figura da própria Agatha Christie. Mas eu não acredito que a Agatha Christie tenha escrito a Ariadne Oliver pensando nela como uma forma de se retratar. Não, muito pelo contrário, na verdade ela faz isso justamente como um jogo, uma brincadeira. Não é algo sério. Esse é o segundo romance em que a Miss Marple aparece. O primeiro romance em que ela surge é Assassinato na Casa do Pastor, este pequeno livrinho aqui, que também é muito interessante, já li, gostei muito. E eu vi que há um filme, uma adaptação desse livro para o cinema, de 1984, eu adoro filmes assim mais antigos e tudo mais, então eu já quero muito assistir, principalmente porque quem faz a Miss Marple é a Joanne Hickson, que para mim é a atriz que mais combina com essa personagem. Na minha mente, quando eu penso em Miss Marple, eu relaciono a Miss Marple a essa atriz. Inclusive, uma curiosidade é que essa atriz, ela é enraizada no imaginário popular como a Miss Marple, e há um outro ator que é enraizado no imaginário popular como o Hercule Poirot, e embora os personagens não tenham se conhecido nas histórias de Agatha Christie, os dois fizeram questão de se conhecerem na estação de trem da cidade em que a Agatha Christie nasceu, Torquay. Não entrou para o meu top 5 de livros favoritos da autora. Devo ter lido mais ou menos uns 30, 35 livros dela, mas gostei bastante e recomendo muito a leitura, principalmente para quem, assim como eu, quer ler todos os livros dela. E se vocês têm interesse em saber mais sobre literatura policial, além de eu já ter um vasto conteúdo gratuito aqui no canal, não apenas resenhando livros, mas também comentando muitas características do gênero, eu também irei ministrar um curso de literatura policial. E se você tem interesse em participar, comente aqui que eu entrarei em contato enviando mais informações. Para quem não sabe, eu sou formada em letras português e inglês, também tenho especializações, mestrado e atualmente estou finalizando o meu doutorado na área de estudos literários. E eu estudo literatura policial, então eu decidi trazer um pouco mais do conteúdo que eu trabalho lá na universidade aqui para a internet. Curtam o vídeo se gostaram e vejo vocês na próxima!